Gente, o Bruno, quando eu conheci, eu achei muito legal porque ele é publicitário. E ele conhece todo o problema dessa rede, né? Das dores de você gera a venda, mas não converte. Sim. E ele vem do ramo da medicina já há quantos anos? Medicina, 7 anos, trabalhando com médicos, né? Aí ele começou a desenvolver sistemas. Aí ele desenvolveu CRM, um monte de coisa para outros ramos. E aí ele entrou nessa de medicina. Primeira vez que eu vi o sistema, eu fui validar. Tive a honra de ser convidado para validar pelo método. Eu falei, vamos criar um método dentro do seu CRM. Então ele criou hoje um CRM que ele tem um mapa da experiência dentro, com todas as fases já, os funis, tanto de venda quanto do delivery, para você não perder esse paciente em todas as fases. Ele vai apresentar um pouquinho do conceito, parabéns. Eu sou fã desse sistema, sem conflito de interesse, mas eu gosto quando as pessoas fazem bem feito. Tá? Parabéns, Bruno. Aponta para onde? Só apontar para qualquer lugar que ele muda. Aqui. Então, boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Como o Leandro mesmo disse, eu trabalho já há um bom tempo com a parte de CRM de vendas. O primeiro CRM que eu lancei no mercado foi em 2017, mas era um CRM para N nichos, né? E aí, nesse processo, só falando um pouquinho, fazendo um jabá aqui, né? Como o Leandro mesmo disse, sou publicitário, especialista em marketing, mas já atuando aí quase 2 décadas no marketing de forma mais estratégica. Inclusive, essas empresas que estão aqui abaixo, eu tive o prazer também de ser diretor de marketing da Contourline um bom tempo. Então, ou seja, foi nesse sentido que eu entendi muito sobre as necessidades das clínicas, o que difere, o que é gargalo e como poder ajudar vocês no processo de conversão de vendas. Porque, de fato, todo mundo quer fazer investimentos e precisa de ter vendas, né, rodando nesse sentido. E eu trago aqui uma frase que pode gerar um certo desconforto nesse primeiro momento, porque em um cenário de grandes transformações disruptivas, excelência técnica não garante mais sucesso no Brasil. Porque vocês estão aqui, vocês são grandes especialistas que são renomados no Brasil na área da dermatologia. E foram anos e anos, como o Dr. Francisco disse aqui, de investimentos, de estudo, de faculdade, de pós-graduação, de residência. E hoje, infelizmente, pensando nesse processo de estratégia, de posicionamento de marca, todos aqui, eu acredito que investem bastante nas suas marcas pessoais, mas o fato é que a sua clínica hoje, o mínimo que ela entrega com qualidade é a questão técnica de vocês, né? Vocês prezam muito por isso, isso é inegociável. No entanto, nesse mundo de mudanças muito radicais, principalmente voltadas para a questão da inteligência artificial, ditando e modelando a forma como nós trabalhamos e muito dos nossos processos no dia a dia, de fato, a questão de ser simplesmente técnico não vai garantir o resultado da sua clínica hoje. E o problema, será que o problema é demanda? Ou seja, será que o problema são pessoas que querem contratar o meu serviço, meus produtos? De fato, o mercado médico, o mercado da saúde é um mercado extremamente aquecido, um mercado muito grande. E quando a gente fala da questão da dermatologia, da estética, é ainda maior. Nós estamos falando entre os 3 maiores mercados do mundo. Então, ou seja, o problema não é demanda, né? Será que é questão de investimento? O que acontece depois que, de fato, o clique acontece o clique ali do seu anúncio nas redes sociais, e o que acontece nesse sentido pós esse processo de investimento? Porque também investir em mídia, segundo o panorama das clínicas e hospitais 2026 da Doutoralha, 75% das clínicas investem em anúncios. E 80% das clínicas desejam aumentar faturamento e o número de pacientes em 2026. No entanto, a Cláudia, se eu não me engano, ela disse aqui mais cedo que, em um exemplo, que um médico está pagando mais de R$200 por um único lead que estava clicando e indo para o seu funil de vendas. E é uma média que nós temos hoje de R$20 a R$80 de custo de entrada para cada lead no seu funil de vendas. E nesse processo, nós temos o quê? Nós temos demanda, então, nós temos investimento em marketing, porém, no entanto, nós temos apenas 33% das clínicas com um processo
de um processo estruturado, um modelo estruturado para atração, conversão e mapeamento inteligente da jornada do paciente. Ou seja, 70% das clínicas ainda não possuem um processo estruturado para poder comportar toda a demanda que está chegando no seu funil. Inclusive, pensando na taxa de conversão de 1,5% a 3% ali, de lead para paciente, ou seja, cada 100 pessoas que clicam no seu anúncio, só 3 vão sentar na sua cadeira para poder fazer parte da consulta. E nesse processo, nós temos aqui um dado que é muito interessante. Por quê? Tempo de resposta. Hoje, nós estamos no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, então parabéns para todos. Todos nós movimentamos aí o país, mas se seu anúncio está ativo neste momento, consequentemente, você está gerando leads, correto? E esse lead que chegar hoje, sexta-feira, será que ele vai ser atendido agora de imediato? Ou ele só vai ser atendido para a sua secretária na segunda-feira? Por quê? Responderem até 5 minutos os contatos que chegam no seu WhatsApp aumenta a taxa de conversão em 9 vezes. No entanto, são 9 vezes. No entanto, a maioria das recepções demoram horas para poder responder. Então, como é que a gente resolve esse problema para aumentar a nossa taxa de conversão? E aí, o que a gente mais visualiza são funis, clínicas, balde furado. Ou seja, eu consigo atrair uma quantidade grande de leads, né? E esse lead ele vai se perdendo no meio desse trajeto de conversão. E nesse processo de um impacto positivo, impacto negativo, né, de um processo deficitário, demora no atendimento, vai diminuir a sua taxa de conversão, ausência de follow-up, né, que são aquelas mensagens, por exemplo, que o lead entra em contato com o seu WhatsApp, e aí nesse momento a sua secretária começa a fazer aquele atendimento, aquele lead some. Ou seja, como que eu posso fazer para reativar aquele lead para que ele possa se tornar ativo dentro do processo de atendimento da sua secretária? E a falta de processo comercial, o Leandro disse muito bem aqui sobre a jornada do paciente, do mapa da experiência, contando a questão do investimento e essa aproximação dos contatos junto com o processo comercial. Ou seja, o cenário que a gente tem hoje, a cada R$1.000 investidos, 400 a 600 são desperdiçados em atendimento. O atendimento mais lento nesse sentido. E aí, quando tudo depende do input manual, a tendência é o caos generalizado. Por quê? O seu marketing, ele está gerando lead, né, que a gente chama de MQL, né, que é o lead qualificado pelo marketing. Então, ou seja, você está tendo tráfego de aquisição, os leads estão chegando ali no seu WhatsApp. No entanto, a gente tem um dado aqui que não é inserido muitas das vezes. A sua secretária está sobrecarregada, ela esqueceu, ou ela está recebendo uma quantidade grande de leads todos os dias. E nesse processo você vai ter um gargalo aqui, onde você não vai ter um funil desatualizado, um funil de CRM, e os dados imprecisos. Então, ou seja, o que a gente não consegue mensurar, a gente não consegue gerenciar. E aí, nesse ponto, a gente tem uma virada estratégica na jornada do paciente. Ou seja, imagine se fosse possível vocês mapearem de ponta a ponta a jornada do seu paciente, desde o primeiro contato que ele tem ali no seu Instagram, até o momento da recorrência, passando de forma estratégica e mapeada de ponta a ponta. Desde a parte do atendimento, com atendimento rápido, em menos de 1 minuto. Se a gente viu aquele dado que fala que se eu atender em 5 minutos, eu estou aumentando a minha taxa de conversão em 9 vezes, se eu tenho uma inteligência artificial, um SDR também, como o Leandro disse aqui, capaz de dar o primeiro atendimento de forma mais humanizada, nada daquela questão robótica, aqueles bots que digite 1 para falar com atendimento, 2 para falar com o comercial, 3, isso é terrível, gente, isso aí já está ultrapassado. Mas a forma como nós nos relacionamos em uma conversa do WhatsApp, isso é totalmente possível hoje com os modelos de inteligência artificial que foram falados aqui durante todo o dia de forma muito interessante e inteligente. Dentro desse processo, eu ter um SDR que é capaz de atender de forma rápida, de forma precisa, com um padrão, ao mesmo tempo ele qualificar e ele poder agendar de forma automática na sua agenda, você tem um processo muito mais eficiente nesse sentido para aumentar a sua taxa de conversão e você tem um CRM de muito valor, né? Entregando muito valor e processos de ponta a ponta. E aí, nesse sentido, a gente nós desenvolvemos um motor de processo comercial através de uma plataforma que se chama Cleaner, que o Leandro mesmo, ele disse que
nós trouxemos o mapa da experiência do paciente dentro dessa plataforma, onde você, através de 3 fases, ou seja, 3 funis, tanto a parte de funil de conversão, o funil de delivery e o funil de recorrência. Então, ou seja, de ponta a ponta a gente consegue mapear com um sistema de atendimento 24/7, né, todos os dias, um agente de IA de qualificação e um agente de IA automático ali para poder criar, inclusive, todo o processo de agendamento, tá? E aí, nesse ponto, como que isso funciona? Eu não sei se está dando para vocês visualizarem, mas nesse motor de processo comercial, inicialmente eu tenho aqui a conexão do meu WhatsApp e do meu Instagram, então, ou seja, eu consigo fazer todo o atendimento, tanto do WhatsApp quanto do direct do Instagram, está indo no seu processo dentro da plataforma. A plataforma funciona com processo de tickets, né? Ou seja, eu iniciei agora e a IA começou a atender em menos de 1 minuto, eu tenho ali imediatamente uma resposta para poder dar esse atendimento inicial para esse lead que está chegando. Ele viu o seu anúncio, ele quer uma resposta imediata. Então, nesse ponto, ele vai fazer todo o processo de atendimento e de qualificação desse lead. Caso a IA não tenha uma informação que seja uma informação técnica, que só vocês, o corpo clínico, o técnico da clínica tem para poder responder, ele vai ficar no processo que a gente chama de atendimento humano, para que a sua secretária, o seu time, continue dando esse atendimento a ele. Então, ou seja, nesse primeiro funil de conversão, eu vou conseguir avaliar todos esses pontos, né, de forma muito estratégica e mapeada. Depois, eu tenho um funil de processo comercial, onde eu tenho um funil de delivery, melhor dizendo, que ele, depois que eu já fiz o processo de conversão desse lead dentro, contratei um procedimento, né? O Leandro mesmo disse aí, vamos supor, um processo do Unique Pro, que ele tem 5 sessões de gordura localizada, de lipidema, e nesse ponto, no momento que eu ganho essa conversão dentro do meu CRM de vendas, eu vou imputar todos esses dados dentro para a entrega desse procedimento na clínica. Então, ou seja, eu consigo definir desde o processo de aguardando agendamento, procedimento agendado, procedimento confirmado, procedimento concluído ou cancelado, de forma como a IA ela vai mapear todos os dias. Você vai definir o horário que você quer receber essa notificação e a IA vai mandar todo esse processo de ponta a ponta para que você reduza o seu no-show, aumente a sua eficiência e aumente a sua conversão na entrega desses procedimentos. E por fim, nós temos aqui o funil de recorrência. Ou seja, depois que eu fiz todo o processo da entrega desse procedimento junto do CRM, eu tenho a possibilidade aqui automaticamente já enviar, ou seja, direcionar esse lead para um funil de recorrência. E através desse funil de recorrência também tem todo o processo de follow-ups estruturados, onde você pode notificar e aumentar a sua taxa de conversão, porque vender para um cliente que já passou por todo o seu processo, do que você realmente ficar só focado em atrair pessoas para dentro do seu funil, você vai ter um custo muito maior nesse sentido, né? Então, aqui eu tenho um processo de dashboard, onde vocês têm acesso a um relatório, todos os relatórios, principalmente taxa de no-show, taxa de conversão, de uma forma estruturada para que vocês tenham uma clínica que a gente chama de clínica data-driven, né? Uma clínica orientada a dados. Como o Leandro mesmo disse, o CRM está lá em todos os pontos ali dentro da jornada do paciente, do mapa da experiência. Mas como que você vai medir isso? Se de fato essa estratégia está sendo eficiente? Quanto tempo que o lead está aguardando um atendimento da sua secretária? Aqui, para vocês que precisam de ter um dado muito mais assertivo, de uma forma muito mais estratégica, aqui eu tenho um dado onde você vai mapear todos os funis aqui, né? Eu tenho os 4 funis que são os funis padronizados da própria plataforma. Eu tenho um funil de atendimento por IA, ou seja, todo o atendimento que chegar pela IA, ele vai ficar aqui armazenado, então você consegue visualizar clientes novos em qualificação, em agendado ou em atendimento, aguardando a sua secretária. Porque a IA ela não veio para substituir ninguém, né, pessoal? Ela veio para poder trazer e proporcionar mais agilidade, mais eficiência no dia a dia, para que você possa não ter que aumentar o seu custo de aquisição, mas você nem aumentar o seu custo operacional. Isso que é muito interessante. Ô Bruno, eu gosto muito desse funil, gente, ó, quando a gente traz não só o delivery, né, mas você tem isso claro para vocês. Ó, imagina abrir a tela do seu computador e aí você tem os números todos. É um sonho isso. Então, a gente já tinha, né, o que você acha de criar? Mas aí ele falou assim, porque todo mundo pensa em CRM até o momento da venda. Exatamente. Quando você fala assim, não acabou, você precisa segurar, porque aí você perde o paciente. O CRM
ele escreve tudo, e a maioria aqui. Quando eu vi que ele tem a audácia de, não só, mas ele muda, ele faz o papel da secretária, ele muda no Kanban, o paciente está ali, aí depois ele fala, lead quente, lead agendado, comprou, ele faz isso automático, não precisa da menina preencher. Esse é o negócio para mim. Exatamente. Uma das maiores dificuldades para todas as empresas é o profissional de fato fazer o input, preencher o sistema. Não preenche, né? É uma dificuldade grande. Preencher a secretária, acabou, se for um mês sem preencher, perdeu tudo. Então assim, não é que é isso aí, um ficar pondo a culpa no outro. Exatamente. Então esse CRM ele pluga no Instagram. Tanto o direct de Instagram quanto o WhatsApp. Então ele pega lá na base e traz. Aí dali ele vai trabalhando. Ali você pode postar a sua IA, ela responde para você sobre os tratamentos. Sobre o tratamento capilar, é isso, você conta ela. O treino já está educado. A Bia, né? Você pode falar o que você quiser. O nome do agente que você quiser, né, definir para a sua clínica, na verdade, né? Ele responde no WhatsApp ou no Instagram. E depois ele vai mudando o cliente respondido. Aí pega e fica todo o histórico aqui dentro. Você fica com a sua base de resposta aqui. Você não depende mais de ninguém. Então eu gostei muito disso, porque nenhum tem isso. A maioria das IAs, não sei se tem um nome de IA aqui, se quiser vir para cá, porque a gente vai discutir sobre isso. Mas, sim, é muito bom discutir. O que eu gosto é que assim, é muito básico. É um atendimento muito básico. Ele pega um agente, cria, só que depois não roda, porque ele não coloca em lugar nenhum esse repositório, fica só numa tela ali, você perdeu. Aqui não, você tem as fases, e aí você consegue diagnosticar e ter métrica. Gente, isso aqui não é métrica, você está ali, ó, escrito, ó, cliente novo, qualificado, agendado, e embaixo é atendimento. Atendimento, telefone, consulta. Depois, teve atendimento IA e tem a recorrência. E depois tem o delivery, que é quantos clientes tem seu que comprou que está sendo atendido. E aí você põe procedimento confirmado, foi realizado sim. Aí depois você põe qualificação, que é, o que é qualificação? Tem que retornar para o médico. Então você começa a ter quantos pacientes você perdeu, porque eles não voltaram. Sim, exatamente. E é quando você se eu tivesse uma secretária ideal, seria melhor assistir sobre isso? Ou com a IA hoje a gente já tem uma IA, a gente já tem uma secretária que pudesse Sim. Pelo amor de Deus, eu tenho uma Marcela. Não vendo no gol, a secretária ideal é justamente essa, mas não existe, mas ela tem que ser ideal na sua cultura. Aí esses dias eu estava com... Mas é raro, né? É raro. Porque ela tem que... Só que pode falhar a qualquer momento. A Marcela tem isso, evidentemente. Não posso falar, me dá tanta confiança que eu não olho. Eu olho o dash. Toda hora, que hora que você me manda? 8 horas da manhã, você no dash, e 20 segundos só para lembrar que tá. Mas está na minha tela. Toda empresa tem dash. É uma delícia ter dash. Porque pelo menos me dá segurança de que está funcionando. Porque eu vejo onde o processo não funciona. Respondendo, a IA é mais importante que o humano? Não. Nunca será. Porque não sente. Ela não sente. Então, eu acho assim, a soma da IA com métrica, lembra? Time, vamos lá no começo, planejamento, time, rotina, método e métrica. Tem tudo aqui. Em qualquer fase, como é que o humano entrando ali e... Aí o humano tem que checar. Aí você passa a ter segurança de tudo está visto. E até um ponto interessante aqui, Leandro. O áudio não fica furado. Aqui, por exemplo, que vocês conseguem visualizar um pouquinho de um panorama da forma como acontece, né? Porque o seu WhatsApp está lá logado agora, nesse instante. E aquele lead que chegou agora procurando aquele procedimento que visualizou no seu Instagram, se você não tiver um processo nesse sentido, ele vai ficar parado. A não ser que você vai lá e faz aquela conexão, aquele primeiro contato. Então aqui na plataforma você conecta o seu Instagram, né, o Instagram da sua clínica, via direct, e ele vai receber todo o processo do direct ali naquele momento, né? Então se alguém falar, gostei daquele procedimento. Então, ou seja, nesse momento, a própria IA ela vai lá dentro do seu direct e começa a fazer aquele atendimento, para não deixar o seu contato separado.
E da forma do Instagram também, do WhatsApp também é da mesma forma. A plataforma ela trabalha com um sistema de tickets. Por que isso é interessante? Diferente, como o Leandro disse, de um fluxo do WhatsApp, onde você não tem um processo de histórico. Tá? Por exemplo, o paciente ele entrou em contato agora com a clínica. E aí ele começou a ser atendido pela IA. Porque por paciente, hoje o nível de qualidade que tem, o pessoal falou muito hoje sobre o cloud, né, aqui durante o dia, a qualidade do processo de raciocínio hoje desses modelos permite que esse contato, essa conversa seja muito fluida. E aí nesse momento, aqui tem até um exemplo que eu trouxe aqui, um processo de atendimento, como ele funciona. Aqui no telão não vai dar para ver. Mas o processo de ticket, então, ou seja, eu iniciei uma conversa e aquele ticket vai ficar pendente. Ou seja, se a IA conseguiu fazer até o processo de agendamento, vai estar lá na sua agenda, procedimento agendado por fulano tal, com o doutor X. Beleza, vai estar aqui. Agora, se ela não consegue, ela vai direcionar para quê? Para que a sua secretária conduza ou alguém, um responsável técnico, possa dar prosseguimento nesse processo com essa informação mais aprofundada. Então, nesse ponto, você estanca aquele processo de perda imediata pela falta de atendimento. E aí, nesse mesmo processo, nessa mesma tela, eu tenho diferentes funcionalidades, como fazer um agendamento, realizar uma venda, fazer também um processo de criar uma negociação dentro do CRM e conduzir esse processo de ponta a ponta. Isso que é interessante. E todo esse processo aqui, que nós estamos falando aqui de um CRM diferente, um CRM com inteligência artificial, esses cardzinhos aqui que faz a representação de uma negociação do seu paciente, ele é movido de forma automática pela IA. Ou seja, você pode criar quantos funis você definir, mas desde o novo contato até que agendado, nessas 3 primeiras iniciais aqui dentro do Kanban, ela faz esse movimento desses cards de forma automática. Caso ela não consiga responder por algum motivo, vai ficar aqui como atendimento humano, porque aí a sua secretária vai dar essa continuidade. E a sua secretária ela pode também assumir essa conversa em qualquer momento que ela quiser. Ela pode estar ali visualizando toda a transação que está acontecendo, mas a qualquer momento ela pode assumir. E na hora que ela assume, a IA para, porque ela entende que o humano ele vai dar essa continuidade. Então, vocês conseguem entrar num sistema de gestão, um aplicativo médico que uma clínica tem, por exemplo, que já tem CRM, para você não ter isso conectar. No caso, eu tenho gestão DS, eles têm CRM, parece agora aberto deles, mas deles, conversando, não é legal. Então, eu queria saber se vocês conseguem entrar no sistema. Eu conversei esses dias com uma médica do Rio e ela falou sobre isso, que elas utilizam o prontuário eletrônico deles, né? E hoje existem inúmeros sistemas com diferentes características, né? A Klimber ela funciona muito bem nessa parte de atendimento, CRM de vendas. E para a conexão desses prontuários, como por exemplo no caso da gestão DS, eles precisam ter uma API disponibilizada, que é uma chave, né? Que a gente vai lá, conecta, e aí nesse sentido a gente consegue fazer uma transação de uma informação com outra, né? Então, por exemplo, você vai fazer o atendimento pela Klimber, o atendimento vai acontecer, ele vai agendar e naquele momento ele conecta lá com a gestão DS para poder fazer esse processo. Além dela, a gente está trabalhando com o iClinic. Esse é o que eu não sei, eu tenho que verificar se eles têm a API aberta, porque senão a gente não consegue fazer essa conexão com eles, né? Eu acredito que tem, né? Porque a demanda... pode ser que tenha, sim. Isso. Eles mesmos estão querendo fazer, mas não são dedicados a isso. Sim. Né? Eu sempre tinha. Quando eles não tinham CRM, eles estão colocando CRM para dizer que eles queiram fechar. Mas aí você tem que pressionar. Exatamente, porque tem opções mais específicas para isso, né, pessoal? Bom, para poder fechar aqui, um presente para vocês, tá? Tem esse QR Code, nós vamos sortear aqui até o final do evento, 1 ano gratuito do Plano Pro da Klimber. Então, ou seja, todo o processo de implementação, de condução, junto com o Leandro aí também, que ele é o cara que conhece todo esse mapa de empatia, nós vamos fazer uma implantação de 1 ano aí, para a Klimber dentro do consultório de vocês. Então, escaneie aqui, são 3 perguntinhas ali, muito rápidas ali, para vocês responderem, beleza? Pessoal, então é isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha
somado aí nessa parte estratégica do negócio para vocês tenham mais conversão dentro do seu CRM de vendas. Ô Bruno, obrigado, muito obrigado. Eu queria fazer um convite para organizar. Amanhã eu tenho uma aula às 11, deixa eu pegar o horário aqui, sobre tendências, que eu vou falar um pouco como investir em tecnologia. Só que eu vou fazer uma proposta. Como a gente está dirigindo essa aula, eu gostei tanto da sua aula e do tema que eu quero essa sala cheia amanhã. Eu queria te propor ao vivo aqui, ó, às 10h50. Perfeito. Fazer comigo o tema que eu vou fazer um mapa junto com isso. Vamos? Tem um teste. Então fica bom, porque a hora que tiver tudo isso aqui cheio, aí eu vou propor o seguinte, que você pense no outro presente também. Pode deixar. Não é uma troca boa, não é? Porque eu acho que as pessoas têm que experimentar. Exato. Exatamente. Então, entender isso. Então eu sugiro o seguinte, você pensa em alguma coisa aí especial, ou mais alguns, e aí a gente conversa amanhã. Pode deixar. Fechado? Fechado, Leandro. Pessoal, muito obrigado. Ele prometeu, Qualquer dúvida gente. também, estarei por aqui. Ali, ó, tem uma dúvida ali. Ah, sim. Tá, boa pergunta. Como eu disse no início da palestra aqui, prazer. Os últimos anos eu tenho focado muito nessa parte médica. Eu sou publicitário de formação, né? Mas todos os médicos que hoje, o Dr. Leonardo está ali, o Dr. Leonardo foi um precursor aí da utilização da plataforma. Leonardo, vem cá. Legal você responder essa pergunta. Como é que é a prática? Você está usando já, Léo? A secretária do Dr. Leonardo utiliza. Mas é o secretário. Seja bem-vindo. Por favor, compartilhe conosco. Aqui, ó. Bom, eu acho que melhor do que eu falar sobre a plataforma é falar sobre o Bruno. O Bruno começou o marketing da minha clínica... 2011. Não confesso a nossa idade aqui não, mas tem bastante tempo e ele sempre fez tudo com muita maestria e é uma pessoa de acesso muito tranquilo, muito fácil e eu acho que isso faz toda a diferença para a gente, porque nós médicos, a gente não entende disso, né? A gente precisa de alguém que traduza e que pegue na nossa mão e fale, é assim. Inclusive eu conversei hoje sobre isso com ele hoje, que eu estou escravo da minha secretária por eu não saber usar o sistema. Então nós conversamos hoje, né? Sim, exato. E ele é tão acessível, falou, não, Léo, semana que vem estarei lá na sua clínica e a gente vai conversar de novo sobre o sistema, porque é isso, minha secretária amanhã ela pode adoecer, pode mudar, eu posso precisar de outra, e mais uma vez nós ficaremos escravos disso aí. Mas é isso, acho que mais falar sobre o sistema que vocês devem conhecer, é muito bom, eu quero falar sobre a pessoa do Bruno e é isso aí. Tamo junto, doutor. Obrigado, viu? Mas, continuando na sua resposta, então a gente teve sim médicos utilizando. Os últimos 5 anos eu atuei muito nessa parte, conversando com médicos, com clínicas, entendendo quais eram e são ainda as dores, as necessidades, para que a gente desenvolvesse um sistema que atendesse de fato à realidade da clínica. O Leandro também, ele mesmo disse aqui, essa questão do mapa da experiência do paciente, ou seja, todas as etapas que são necessárias ter a gestão de forma estruturada para que vocês tenham um controle de ponta a ponta, nós implementamos isso também no sistema. Então, ou seja, mais do que oferecer um fluxo dentro do WhatsApp, a gente entrega uma plataforma, um ecossistema de gestão, né, de atendimento e gestão de leads de forma estruturada, né? Desde do ponto onde você ganha uma negociação, passa pela entrega do procedimento e, por fim, também a questão da recorrência. Eu queria somar, assim, toda a IA que eu já vi, eu estou há mais ou menos 2 anos, eu vejo implementações estadiárias. E assim, ela perguntou, mas vocês trazem tudo testado? Sim, é fácil isso. Você cria o prompt e ele te dá as respostas. Só que se você não começar a conversar com ela durante uns 3 meses, ela não tem o seu tom de voz. O tom de voz que eu falo é explicar do jeito que você explica. Se você explicar de um outro jeito, a pessoa na hora ganha IA. Eu já recebo relatórios o tempo todo, né? Na hora eu ganho se é IA ou não. Eu olho e IA. Desconsidero. Se não tem pelo menos uma frase que a pessoa revisou e eu vejo que ela revisa, não é fácil pegar isso hoje. Por quê? Porque você tem que ter o seu jeito de explicar. E você, quando começa com o seu jeito, é você que treina ela. Fala, eu quero que você explique assim, assim, assado. Aí ela fala, então tá bom, eu entendi, mas e aí? Assim, assim, assado. Aí você vai ganhando.
não treinou. Por quê, Bruno? Sabe o que acontece? É o que a gente chama de alucinação. Que é ruim. A questão de alucinação... São os é a IA feita no quintal, gente, pelo amor de Deus. Por quanto tempo você está fazendo essa, Bruno? De IA mesmo tem 3 anos que a gente está treinando. E o que acontece? Que é um ponto que o pessoal mais cedo aqui está falando sobre a questão muito do cloud, dos modelos em si. Quando você vai pegar uma IA e você vai trabalhar o processo que a gente chama de fine tuning, que é o processo de aprendizado da IA, a gente fez, no início da plataforma, a gente deixou assim, para que para a própria clínica entregasse e subisse toda a base de conhecimento da clínica para poder alimentar a conta dele nesse sentido. Só que o que acontece? Alucinava muito. Por que alucina? Porque muitas das vezes você vai subir todo aquele material, uma gama absurda de dados, para que ela vá consultar, por exemplo, vamos supor que nós estamos falando de uma clínica dermatológica. Eu queria fazer um trabalho de melasma. Se não tem melasma lá no seu material que você subiu, a tendência é que ela vá alucinar. Melasma, entendeu? Vai te dar uma resposta ruim. Agora, o que nós fizemos aqui na plataforma? Nós realmente, a gente chama de guardrails, né? Que a gente criou algumas barreiras nesse sentido. E você mesmo vai cadastrar os seus produtos, né? Ou seja, você não tem que subir material. Não, ela já é treinada para a realidade de clínicas. Você vai apenas colocar, são 5 etapas básicas que você vai inserir de dados, que é as suas informações da clínica, horário de abertura, horário de fechamento, forma de pagamento, o link do seu Instagram, o link do seu site, o link do Google Meu Negócio e uma breve explicação do que você faz. Além disso, o que a gente configurou, que é para não alucinar nesse sentido, que chama os fluxos de qualificação. Esses fluxos de qualificação, o que é isso? Se eu tenho um produto X, por exemplo, toxina botulínica, quais são as perguntas qualificatórias para que, vamos supor, se fosse a minha secretária, eu estivesse perguntando para você, para a gente poder qualificar esse paciente para uma venda de uma toxina. Então, é isso que você faz. E além disso, apenas uma FAQ. Perguntas e respostas frequentes que a sua secretária tem que dar todos os dias, a todo momento, que consome ali 50%, 60% do tempo dela. Somente isso. Porque todo o processo de estruturação, ele já foi pensado para a realidade de vocês. Então, aí, a IA, ela não alucina. A chance dela alucinar é mínima nesse sentido. Isso. Perfeita. Isso mesmo. Qualquer informação que não tenha na base de dados dela ali, ela direciona para a secretária dessa condução. Para que assim você não tenha um processo de dar uma informação errada ali para o paciente. Tem possibilidade de linkar com a API da Meta para poder fazer disparo com os pacientes? Esse é um ponto delicado, questão de meta, de disparo, porque se não for pela API oficial, você vai sofrer alguma punição nesse sentido, né? Sim. Se for o projeto, a gente conecta também com a API oficial. A questão da API oficial, você ganha na parte do disparo. Mas, no entanto, a sua gestão de atendimento ele tem que ser muito eficiente, porque você tem a janela de 24 horas para fazer aquele atendimento. Então, por exemplo, numa data de hoje, vocês estão aqui no congresso, né? E o paciente entrou agora no seu WhatsApp e mandou a mensagem. Se você não estiver naquela janela de 24 horas, depois você vai ter que mandar um template para ele. Uma mensagem pronta, aprovada pela Meta. Se aquela mensagem não fizer sentido para aquele paciente, você não consegue falar com ele, ele não vai dar abertura para você iniciar aquela conversa. Ele tem que permitir isso. Você não pode simplesmente falar assim, fulano, recebemos seu contato aqui, vamos dar prosseguimento ao seu atendimento nesse sentido. Não, você não consegue fazer isso. Então, a grande maioria massiva das clínicas utiliza a API não oficial pelo fato de você poder. Só que aqui na plataforma a gente não permite disparos automáticos. Até mesmo porque a própria Meta, semana passada, ela fez uma atualização no WhatsApp, né, para poder ainda mais barrar esse processo de disparo em massa. Né? Então. 7 números? Mas fazendo muito... Sim. Não, se vai fazer... Cada disparo para... Exatamente. Mensagens, especialmente mensagens de marketing, ainda mais rápido. Isso. Total. Uma coisa é você ter a conexão, outra coisa é cada disparo que você for fazer, você vai ter um custo ali pela Meta que ela cobra para poder enviar essa mensagem. E o tempo de implantação, assim, que vocês consideram? Sim.
A nossa implantação é muito simples, ela parte de 4 encontros básicos de 1 hora, onde a gente vai primeiramente fazer todo o processo de input, né, dessas informações de cadastro, ensinar vocês a cadastrar os serviços, os produtos, e no primeiro encontro também a gente já faz a conexão com o seu WhatsApp. Por quê? Por que a gente faz isso primeiro? Para que vocês possam entender como funciona a ferramenta, porque é diferente de um WhatsApp que vocês vão atender ali todo dia. Ali. O sistema de ticket, ele possibilita que a abertura de um ticket, o início a conversa com o paciente, a IA para de atender. Só que quando você fecha aquele ticket, você permite que a IA, no momento que aquele paciente inicia uma nova conversa, a IA volta a atendê-lo novamente. E aí todo esse processo de ticket de atendimento, ele é importante porque cada negociação que é criada, cada histórico do paciente, você vai ter todas as conversas que foram transacionadas. Porque eu não consigo mostrar aqui para vocês, mas a gente tem toda uma parte de relatórios que você consegue ver NPS. A própria IA, ela faz um mapeamento de cada conversa que está sendo transacionada com o paciente e ele te dá uma nota com base nessa interação para ver se realmente aquele atendimento está seguindo o fluxo que o script de vendas, né, que foi documentado por uma consultoria ou por o próprio time interno. Então são várias ferramentas para que você possa ter uma estrutura mais cadenciada, mais baseada em dados, né? Existe uma interligação com o Google Ads ou então com o tráfego pago para dizer estou indo no caminho certo ou não, devo mudar a estratégia, ou ele mesmo já faz esse tráfego pago? Não, a questão de tráfego aqui a gente não faz dentro da plataforma, né? Dá feedback para dizer se está indo sim, bem, não, sim. se os vídeos estão virando ou não. Sim, aqui a gente consegue fazer todo o mapeamento de como é que a ferramenta trabalha no sentido, né, de contato. O que é contato? Contato é qualquer pessoa que entrou no seu WhatsApp. Pode ser um fornecedor, pode ser um laboratório, tudo é contato. Do contato eu tenho o lead, que é um prospect, né? Uma pessoa que tem feed, quer comprar ou tem interesse em fazer uma consulta, né? Agendar uma consulta, ou seja, ele é um estágio acima do contato. E ali, depois do contato, eu tenho o paciente, que é alguém que realmente já contratou o procedimento, né? Então, ou seja, eu consigo validar quantos leads entraram dentro do seu WhatsApp ou no seu Instagram num período específico. Dentro desses leads eu consigo validar quantos contatos, de contatos para leads e leads para pacientes. Então, todas essas taxas, né, de métricas que foram estipuladas para o seu time, você consegue fazer toda essa parte de avaliação. Tempo de resposta pela IA, tempo de resposta pelo atendimento humano, para você comparar como está sendo feito esse processo. Taxa de no-show, né, ou seja, foi agendado tanto, quantos compareceram ou não. Sim, isso hoje para a gente um desafio, pelo menos para mim, a agência de tráfego pago, Sim. ela quer saber da secretária quais são da onde veio os leads, se vieram os leads, se vieram pelo anúncio ou se vieram por outros motivos. Google Ads, telefone. Ou então dentro do Instagram tem pacientes que vêm por outros caminhos que não o tráfego pago. Sim. E daí quando o tráfego pago geralmente vem com uma mensaginha assim, que a pessoa pode tirar ou não. Ele consegue identificar isso e dizer, olha, isso veio de anúncio, isso não veio de anúncio. Hoje essa distinção de anúncio ou se veio do tráfego pago orgânico, aqui hoje a gente não tem esse mapeamento desse tagueamento para saber se veio. O que a gente tem feito hoje é através de perguntas qualificatórias no momento que a IA vai fazer o atendimento. E aí sim eu consigo mapear isso e trazer esse dado internamente para você. Tem atendimento de telefone? Não, Tem telefone voz, não. Voz, não. Voz aqui no caso de telefone não, somente o WhatsApp. A IA ela é multimodal, né? Ou seja, ela tanto a parte de áudio, vídeo e texto, né? Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Já estou cansado. Pelo amor de Deus. Obrigado, pessoal. Bruno, obrigado. Qualquer coisa quiser trocar ideia, nós estamos aí. Amanhã, hein? 10h50. Beleza.